poder subir essa aula, que é bem importante. Então, vamos dar início aqui à gravação. E quando eu digo não se preocupem, muito pelo contrário, se sintam orgulhosas, tá? Porque hoje em dia, em 2023, com toda a tecnologia que a gente tem, são poucas as mães que estão se permitindo sentar para falar sobre educação sexual. Eu tenho outras profissionais aqui nessa sala que estão acompanhando essa aula, que são da área da sexualidade, pode me ajudar nesse quesito, inclusive. A gente ainda encontra uma resistência muito grande do público feminino para trazer o tema de sexualidade para dentro das suas casas, por causa de crenças e tabus, certo? Porém, a gente precisa trazer um pouquinho mais de responsabilidade para nós mulheres, no quesito que se fala da educação sexual dos nossos filhos, certo? Então, eu vou me apresentar aqui porque algumas de vocês não me conhecem, vieram por indicação, né, de amigas, o link foi circulando no grupo de mães de algumas cidades a qual eu tenho contato. Então, antes de eu começar, eu comecei esse trabalho há 11 anos, né? Eu sou mãe do Lucas e da Luísa, eles inclusive ensaiaram para estar aqui comigo, e estão de férias, e eles vivem esse tema comigo, eles me incentivam nessa trajetória de sexualidade, porque eles sabem quanto isso foi importante para a minha vida como mãe e mulher. Mas eu dispensei eles porque eu trouxe fotos, e enfim, eu acho que a gente também tem que respeitar essa questão, né? Eles queriam participar, mas eu falei para eles que eu não ia expor eles aqui, porque eles são tranquilos com esse tema, tanto que eles são um dos meus facilitadores hoje nas escolas onde eles estudam, né? Quando a criança ela tem tranquilidade para falar sobre um tema, ela se torna uma pessoa facilitadora com muita tranquilidade. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas práticas que eu tenho com os meus filhos. Sejam bem-vindas, meninas que entraram agora. Mas eu vou também trazer muito conhecimento na parte profissional, né? Eu trago aqui vivência, eu trago experiência, mas eu trago muita responsabilidade profissional. A minha especialização me permite fazer esse tipo de encontro. Mas acreditem, eu já subi em muitos palcos, gurias. Eu tenho mais de 2.500 mulheres atendidas na área da sexualidade. O meu trabalho é despertar o prazer sensorial do corpo da mulher para que ela tenha prazer na rotina e melhore, consequentemente, as suas relações. Mas para as mães, nesse formato é a primeira vez, vocês acreditam? E foi por causa desse tema de mãe que eu comecei a estudar. Então, vamos lá. Para quem chegou agora, aqui é crisago.oficial, o nome do meu Instagram. Se alguém se sentir orgulhosa, e eu estou muito orgulhosa de vocês, por vocês terem dedicado esse tempo para os filhos de vocês, tenho certeza que isso aqui muda a vida da mulher, da mãe. Quem se sentir à vontade de quiser filmar em algum momento que eu estiver falando e me marcar lá no Instagram, vou ficar bem feliz. Esse é um tema que a gente deveria fazer movimentação nas ruas e trazer consciência para o maior número de mulheres, para a gente salvar os nossos filhos do que vem acontecendo há muitos anos, né, gurias? A tecnologia só acelerou e eu vou trazer algumas coisas para vocês. Então, meu nome é Crisago, o nome do meu Instagram é crisago.oficial. Eu sou mãe do Lucas, de 14 anos, quase 15, já estou organizando a festa de 15 anos do meu filho. E Luísa, quase 12 anos também. Gurias, e de repente tudo mudou. Eu não sei aí, mas eu pisquei. E o Lucas e a Luísa se tornaram pré-adolescentes, né? E para quem não me conhece, quem sou eu na fila do pão, né? Como dizem as grandes mentoras profissionais, eu estudo sexualidade há 11 anos, então praticamente quando eu recebi a Luísa nos braços, eu fui orientada pelo meu obstetra, uma pessoa sábia, uma pessoa... Poucas de nós provavelmente tivemos profissionais tão sábios quanto o meu doutor, meu ginecologista e obstetra, onde ele olhou para uma mãe com 2 filhos e disse: você precisa estudar sobre sexualidade pós-maternidade, porque isso vai te ajudar a entender uma série de coisas na tua vida daqui por diante. E o que era um processo terapêutico, gurias, porque eu sou uma pessoa muito disciplinada, sou filha de pedagoga, missão dada, missão cumprida, eu fui atrás do tema na época com que eu tinha condições de tempo, porque quem tem filhos aqui sabe a dificuldade de amamentar, embalar um com o pé, Lucas tinha 3 anos, amamentar uma com 1 mês,
e ainda ser mulher e estudar, né? Acho que algumas de vocês já passaram por isso, sabe que não é muito fácil, fisicamente e emocionalmente falando, certo? Mas eu entendi que era uma orientação que eu deveria seguir, né? E dentro das condições físicas que eu tinha, eu fui estudar sobre sexualidade como uma parte terapêutica para o meu bem-estar. Naquela época não se falava tanto sobre bem-estar como agora, né? O meu papel hoje é consultoria de bem-estar sexual feminino. Naquela época não se falava assim. E aí, gurias, realmente o que virou, o que era uma terapia, virou uma paixão. E boa parte das meninas que estão aqui me conheceram nessa época e puderam compartilhar dessa meu aprendizado. Eu fui aprendendo coisas, gurias, simples, mas hoje para mim, né? Mas coisas que quando eu chegava no trabalho, eu sempre trabalhei corporativamente, eram desconhecidas para a maioria das minhas amigas. E todas elas me contam mais. E desde a parte do ciclo menstrual, e desde a parte do puerpério, e da famosa e tão assustadora menopausa e climatério, que hoje a gente tem tanto assunto interessante para falar sobre ela, e da famosa libido, que eu nunca tinha escutado falar, e muito menos do orgasmo. Meu Deus, e cada assunto que eu escutava nos cursos eu trazia para dentro do escritório que eu trabalhava. E é óbvio que eu virei a atração principal deste ambiente corporativo. Está aqui Fabiane Kopseski, que não me deixa mentir. Os almoços e cafés dentro da Souza Cruz, era a empresa que eu trabalhava, ficaram um tanto animados. Porque é óbvio que uma mulher que começa a estudar, ela começa o quê, gurias? Uma mulher que estuda é uma mulher que se liberta. É uma mulher que toma consciência, né, do que ela está vivendo. E o medo dá lugar para confiança, para tranquilidade, certo? Só que eu não fazia ideia de que lugar que esse estudo ia me levar, né? Então, eu continuei estudando por uso pessoal, e ao chegar em Floripa, 7 anos atrás, eu tornei isso um meu negócio, e tornei algo muito profissional, e quem me acompanha há menos tempo sabe o quanto eu cuido desse tema de uma forma muito acolhedora e muito nutritiva para mulheres terem mais libido, mais prazer nas suas vidas e muito mais consciência corporal e relações saudáveis. E quando a gente fala de relações saudáveis, gurias, uma das coisas que mais vem pesando nos meus atendimentos com essas mulheres, já são 2.500 mulheres, eu me orgulho de dizer isso, boa parte delas não consegue continuar o tratamento ou a consultoria comigo, porque barra num problema muito sério. A preocupação com os filhos, né? Sejam eles a partir ali de 3, 4 aninhos, até quando entra na pré-adolescência e filhos que já estão na puberdade. Essa mulher, ela não consegue olhar para si, para o seu bem-estar, se um filho não está bem. Todas nós, né? Se os nossos filhos estão doentes, a gente não consegue olhar para o nosso bem-estar e para as nossas relações. E comigo não foi diferente, tá? O Lucas e a Luísa, então, essa foto do Lucas beijando a testinha da Lu, ela tem uma força, uma representatividade tão grande, e eu sempre me emociono muito, porque é uma foto que hoje eu vejo os dois nessa harmonia e nesse cuidado um com o outro. Brigam, são irmãos, tem essa diferença de idade de 3 anos, mas o Lucas e a Luísa, eles cresceram nos últimos, né, nesses últimos 11 anos, com uma consciência de assuntos que eu vim trazendo à medida que eles foram me demandando, sem invadir o tempo, o espaço, e muito menos antecipando as coisas. Mas eu passei a observar alguma coisa que eu quero ensinar para vocês aqui, independente da faixa etária que os filhos estejam. Eu recebi aqui o formulário de todas vocês, boa parte de vocês tem os filhos, né, entre 7 a 12 anos, essa virou a grande maioria aqui nas respostas. Algumas, poucas, têm os filhos de 13 a 16, então já são filhos já que estão realmente na adolescência, e 2 só que não estão com os filhos adolescentes e que querem, e aí já fica um alerta, tá? Filhos com maior, já de 17, 18 anos, e mães que estão enfrentando dificuldade na comunicação, como um todo, não só na parte da sexualidade. E aí, uma das perguntas que mais veio para mim no formulário, gurias, como que eu começo, Cris? Pelo amor do Senhor.
como que eu faço para falar de sexualidade com os meus filhos? E aí, 2 coisas que eu vou explicar para vocês aqui que eu aprendi ao longo desse processo. E continuo aprendendo, tá, gurias? Eu estou muito feliz com a possibilidade de cada vez aprender mais. Primeiro, eu quero estabelecer um acordo entre nós aqui, para que vocês não repitam mais o que a gente escuta de outras mulheres. Quando a gente fala de sexualidade, eu gostaria que vocês passassem a usar essa palavra na boca bem cheia a partir de agora, inclusive que vocês tenham orgulho de postar lá nas redes sociais, inclusive amanhã chegar e comentar com as amigas do trabalho. Eu participei de um workshop de sexualidade para filhos. Sexualidade, gurias, não é uma palavra feia, é uma palavra bonita, que significa, eu vou ler para vocês, segundo a Organização Mundial da Saúde, tá? A sexualidade é a energia que nos motiva para encontrar o amor, o contato, a ternura e a intimidade. Ela integra-se no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. A sexualidade influencia nos pensamentos, nos sentimentos, nas ações, interações e, por isso, influencia também na nossa saúde física e mental. Gurias, se cada uma de vocês aqui gestou o seu filho, ou para aquelas que adotaram um filho, que é o filho do coração, sexualidade não tem nada mais lindo do que a maternidade. O amamentar, o colo, o dar o banho. Isso é sexualidade, gurias. É você cuidar do corpo, do seu e de quem você ama. É você observar as mudanças corporais. E o que a grande maioria das mulheres não foi educada, né? Porque nós não tivemos educação sexual. E eu falo também por mim. Seja bem-vinda, Mariana. O que acontece com a gente, mulher? A gente confunde sexualidade com sexo, gurias. E aí entra o medo, o desespero de falar com os filhos sobre sexualidade, achando que nós vamos falar sobre sexo. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam e vocês saiam daqui levantando essa bandeira e encham a boca para dizer: sim, eu fui para um workshop de sexualidade para os filhos. Sim, eu faço consultoria de sexualidade para a minha vida. Porque uma mulher que tem consciência da sua sexualidade é uma mulher feliz, é uma mulher liberta, é uma mulher consciente das dores e desejos. Infelizmente, gurias, nesse andar da carruagem desses últimos 5 anos, os últimos 5 foram extremamente profissionais no sentido de buscar informação. E eu frequento, nesses últimos 5 anos, inúmeros congressos médicos de fisioterapeutas pélvicas e ginecologistas. Cresce absurdamente o número de mulheres doentes, porque não tem consciência corporal. Porque assim como as mulheres não identificam a dor, elas não identificam o desejo. Então, não falar de sexualidade na sua rotina hoje, gurias, vocês estão adoecendo os seus corpos e as suas relações. E aqui entram os filhos. Se vocês não falam de sexualidade na rotina de vocês, meus amores, por favor, vocês estão adoecendo os seus corpos e vocês estão adoecendo as suas famílias. E aqui entra a responsabilidade materna. E eu vou falar por que eu trago com tanto peso isso. Eu tive a oportunidade, neste ano, em maio deste ano, de palestrar na escola dos meus filhos, sobre exatamente o que eu vou mostrar para vocês. E o meu intuito, quando eu fui para palestrar na escola dos meus filhos, era palestrar para os professores. Porque falar de sexualidade, eu li para vocês, é falar de comportamento, é falar de observação, é falar de emoções, não é falar sobre sexo. E, para minha surpresa, a diretora me convidou para entrar dentro da sala de aula e explanar o que eu estou trazendo para vocês aqui, para os alunos, a partir da 5ª série até o 9º ano. Eu tive a oportunidade de estar nas salas apenas 15 minutos, por uma questão de logística e de disponibilidade de horário. E foi o suficiente
para eu sair extremamente assustada com a ausência materna na vida dos filhos. E eu me emociono porque eu saí desse dia que eu fui palestrar na escola, a minha mãe é pedagoga. E eu liguei para minha mãe e disse: mãe, o que está acontecendo com as mães? Porque tudo que as crianças me disseram, gurias, eu falei sobre emoções. Tudo que as crianças me disseram foi: eu queria que a minha mãe conversasse comigo sobre isso. Foi unânime, gurias. Crianças com boa condição financeira, crianças com uma boa escola, crianças com acesso à tecnologia. E as crianças não têm o quê? Conversa com as mães. As mães não conversam. E aí eu fui perguntando, o que eu vou mostrar para vocês, eu mostrei para eles. E eles faziam assim, prof, me chamavam de prof, fui promovida. Prof, eu queria muito que a minha mãe perguntasse sobre isso, a minha mãe não fala comigo. A minha mãe só chora, a minha mãe só trabalha, a minha mãe só briga com meu pai. Gurias, isso me doeu tanto, que a vontade que eu tinha de pedir para a escola me dar a lista de todas as mães. Mas eu não posso fazer isso, certo? Porque as mães me dizem: não, eu não quero falar de sexualidade. Eu não quero, não é para mim. Gurias, eu recebo não todos os dias. E as crianças estão me pedindo para voltar na escola. E eu pedi uma nota, tá? Eu sou corajosa. Eu pedi uma nota em cada turma. Eu falei: gente, vamos dar uma nota? Como que tá lá em casa a comunicação entre mães, pais? Eu falei assim, lá em casa, eu não dei nome de mãe e pai porque tem crianças que vivem com os avós, né? Como que tá lá em casa para vocês essa comunicação de 0 a 10? Comunicação, guria, das emoções. Não falamos de sexualidade. Saiu 2, saiu 0, saiu 5, não saiu nenhum 10. Como que tá? Eu falei, se em casa não tá rolando, então em algum lugar tem que estar rolando, porque essas crianças, elas querem algum lugar. Como que tá essa comunicação das emoções, do que vocês estão sentindo, do que tá mudando no corpinho de vocês na escola? Aí às vezes aumenta. 6, 5, 7, com a minha amiga boa, com a professora chata. E aí a grande preocupação. Se não tá vindo em casa, não tá tendo na escola, aonde que eles estão falando sobre isso, gurias? Vocês conseguem perguntar para os filhos de vocês onde eles estão conversando sobre emoções e a mudança corporal? E aí o meu papel é exatamente plantar essa semente. Como que a gente não conversa com os nossos filhos, ou pelo menos não permite que esse assunto chegue? E aí não fiquem preocupados, porque várias de vocês me disseram: a minha filha não fala comigo, o meu filho não sei o quê, e eu vou explicar por quê, tá? E desculpem a minha emoção, é porque esse dia mexeu muito comigo e eu tenho um compromisso muito sério com todas as mães que eu conheço. E aí, aqui, se resume um pouquinho do que eu entendi lá e eu escutei dessas crianças, né? Que era uma vez um menino que tinha 6 anos, que era o melhor amigo da mãe. Quem é mãe de menino sabe que isso ainda é mais forte. O menino até os 6, 7 anos, ele tem um comportamento mais amoroso com a mãe, né? E de uma hora para outra, ele se tranca no quarto, ele coloca fones de ouvido, ele bate porta, ele não quer sair com você, ele gosta de tudo menos o que você faz. E aí, o que aconteceu? Bem-vindo à pré-adolescência, né? E nós, nesse desespero de ter controle, de sermos as mulheres maravilhas, a gente não pergunta, a gente não levanta a mão, a gente não pede ajuda. A gente grita, a gente manda, e tô falando isso porque eu já errei também. E o que eu tô querendo trazer para vocês aqui, gurias? Os adolescentes, os pré-adolescentes, principalmente essa faixa etária de 7 a 10. É a fase mais crítica. Porque o corpo, ele tá em processo de mudança corporal e hormonal, gurias.
Vocês sabem quais são os hormônios que os filhos de vocês estão produzindo nesse momento? Vocês sabem? Eu não sou médica, mas eu não preciso ser para poder entender. Os nossos filhos, na pré-adolescência, eles começam a mudar o jeito de vestir. Eles começam a mudar as coisas que eles querem comer. E não é só por uma questão de moda ou porque estão copiando o que os amigos estão fazendo, é porque o corpo tem a necessidade de ingerir ou até mesmo de se esconder. Porque a cabeça, ela ainda é infantil, mas o corpo, ele já começa a receber alguns hormônios. E aí, gurias, vocês já ouviram falar nessa expressão que o corpo fala, né? Tá? Eu vou trazer um exemplo para vocês, da minha filha. A gente trouxe esses dias uma conversa na mesa, trouxe pelo Lucas, de 14 anos, sobre doação de órgãos. E ele perguntou se o pai dele era doador de órgãos. O Bruno falou que sim. Eu falei, eu também. E ele falou, eu também. E a Luísa falou, eu não. Eu não quero ninguém mexendo no meu corpo. Automaticamente o meu marido se ofendeu com aquilo e disse, como assim você não é doadora de órgãos? O que a Luísa fez, gurias? Eu vou tirar aqui até para vocês verem. Vocês vão começar a observar o corpinho dos filhos de vocês. A Luísa fez isso aqui, ó. Ela fechou os ombros. E ela falou... E aí o Bruno começou a insistir. E olha que a gente traz sexualidade para a mesa todo o café da manhã. Mesmo o Bruno ouvindo e aprendendo comigo há 11 anos, ele errou ali. Ele insistiu no assunto e o corpo dela fechou. E eu falei, chega! O corpo dela está dando todos os sinais que ela não quer falar sobre isso. E a gente cessa o assunto aqui. Porque pai e mãe, e eu digo isso como a própria, acha que sabe tudo, gurias, e não sabe. E uma das coisas que mais eu aprendi, me aproximou pelos meus filhos, e eu sou apaixonada pela relação que eu tenho com o Lucas e com a Luísa hoje, em 2023. Eu escuto os meus filhos. Eu escuto, eu observo o corpo deles, gurias. Eu não saio metralhando mais sem observar o corpo. O jeito que está amarrado o cabelo, o jeito que chegou da escola, se o ombro está aberto, se o ombro está fechado. Tudo é um sinal, o filho dá o sinal o tempo todo. E nós geramos esses filhos. Nós temos que olhar para o corpinho deles. E a gente tem a mania, às vezes, de falar, e ele não me escuta. Gurias, deixa eu contar uma coisinha para vocês. Quem se relaciona com homens, maridos, os homens também não são auditivos, tá? Os homens são visuais. Então, às vezes, porque o relacionamento da gente às vezes tá tão ruim, porque a gente fala, e a gente não observa. E uma das coisas que me ajudou muito nesse processo de sexualidade, principalmente, foi observar e entender o que estava acontecendo com o corpo dos meus filhos. Vocês sabiam que a mãe de menino, que a partir dos 7 aninhos, a gente já começa a identificar o hormônio da testosterona nas crianças? E que é um hormônio, né, que faz os órgãos reprodutores amadurecerem. Os músculos, os ossos começam a crescer. Nas meninas é progesterona. Ai, Cris, eu tenho que decorar isso? Não, mas no mínimo você tem que saber o que esse hormônio faz no corpo das crianças. Então, é um hormônio feminino, ele é produzido pelos ovários, a sua produção inicia na puberdade, ele tem grande importância, né, de mudar o corpo. E o que eu preciso entender sobre isso? Os hormônios, eles bagunçam o corpo, ainda mais de uma criança. Então, os meninos passam a ter mais força e velocidade por causa da testosterona, às vezes até machucam. As meninas ficam mais sensíveis por causa da progesterona, então a gente precisa cuidar das brincadeiras entre meninos e meninas. E não dizer, não brinca com fulano. Olha, você brinca, mas você cuidado, porque ele pode te machucar. Aqui você vai começar a ter mais sensibilidade. Gurias, toquem no corpo de vocês na frente das filhas. Cuidado, essa parte aqui do seio, filha, a mãe tem seio, você não tem. Mas aqui vai começar a ficar sensível para você. Então, a mãe só está te protegendo. Então, assim, ó, não deixa de usar, no caso das meninas, né? Não deixa de usar um bustiãozinho. Por quê, mãe? Para proteger. Vai começar a doer. Os meninos, a gente precisa falar dessa força que começa a vir
dessa fome, né, desesperada, dos pelos que começam a crescer e que começa a dar um cheirinho desagradável. Não é simplesmente gurias mandar tomar banho. Ai, vai tomar teu banho, que eu não aguento esse teu cheiro, pelo amor de Deus. Era isso que eu fazia com o Lucas e com a Luísa, já estudando sobre sexualidade. E isso afasta ele de mim. Isso repele o meu filho. A minha mãe tem nojo de mim. A minha mãe não sabe falar comigo. Não é ao invés de eu chamar e dizer para ele separado, dizer, filho, vamos começar a cuidar da higiene. Porque eu não sei se você sabe, o meu não deixa eu entrar no banheiro já faz tempo, tá? Nem a Luísa. E eu respeito, tá, gurias? Eu respeito isso, mas não significa que eu não oriente. Ó, a mãe gostaria de olhar, mas se você não quer, tá tudo bem. Mas eu não sei se você sabe, vai começar a nascer pelinhos aqui. E aqui a gente chama, né, os pelos na axila. A gente começa a dar nome ao corpo. Axila. A gente vai nascer, filho, pelos pubianos. Ai, mãe, o que é isso? São pelos perto, para os meninos, pênis. Ai, Cris, mas eu falo pipi. Gurias, tem nome os órgãos, tá? Pênis. A gente já deve falar os nomes certos para as crianças. As meninas, a gente fala vulva e vagina. Cris, eu não tenho coragem. Você vai ter que aprender a falar. Porque senão, ele vai lá no Google e começa a procurar. Porque não adianta você proibir. Na escola, alguém já vai ter falado. Alguém que tenha ou a orientação ou a curiosidade, que é muito pior, tá? Os meus filhos que têm orientação não falam na escola, mas eles respondem as perguntas dos curiosos, que é muito pior, Luiz. O que vem na agenda do Lucas, dos amigos, perguntando, vocês não têm ideia. E eu devolvo para ele, filho, por que não perguntam para as mães? Porque as mães fogem. Porque as mães não sabem responder. Questões de higiene, tá? Então, a gente precisa olhar isso com bastante responsabilidade, porque a gente tem muito adolescente, pré-adolescente, desassistido por nós. Mães, né? Então, gurias, quando a gente tem consciência do que os hormônios fazem no nosso corpo, primeiro no nosso, depois nos nossos filhos, aí fica mais fácil da gente conversar. Sabe por que a mamãe tá sensível hoje? Ai, dá um tempinho, eu sempre digo, dá um tempinho, hoje a mãe tá um pouquinho mais sensível. Por quê, mãe? Tá naqueles dias? Vamos parar de falar naqueles dias? Não, eu tô no meu ciclo menstrual. Sabe o que é ciclo menstrual? Ah, eu já vi na escola, na ciência. Então, vem aqui que eu vou te explicar. Vem aqui. A mamãe fica menstruada. O Lucas começou a cantar isso com 9 anos, tá? Mamãe fica menstruada, porque acontece isso, 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 isso. Então, nesses dias, você tem que respeitar a mãe. Por quê? Porque tem esse hormônio que deixa a mãe assim, 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 assado. Cris, eu não sei. Gurias, vocês menstruam há quantos anos? A gente precisa descobrir o que acontece com o nosso corpo. A Luísa não quer falar de menstruação. Ela não quer tocar no assunto. Ela está extremamente incomodada. Ela não ficou menstruada, mas ela não quer falar sobre. Mas eu falo sobre higiene com ela. E eu digo para ela, a hora que você ficar menstruada, a mãe vai precisar saber. Porque você vai precisar carregar na mochila um absorvente, você vai precisar ter uma calcinha reserva e você vai precisar pedir ajuda na escola. Para que você vai pedir, Lulu? Não sei, eu não quero falar sobre isso. Eu falei, mas eu vou precisar que você pense sobre isso. Certo? Então, a gente precisa trazer o tema de uma forma, primeiro, reservada, é sempre no individual, e de uma forma tranquila, falando de higiene. Mas falando primeiro de vocês, tá, gurias? Os filhos de vocês não saberem que vocês têm um ciclo menstrual e por que ele serve, por que ele é importante para a mulher. Ai, Cris, eu não menstruo há anos. Ok, mas você precisa falar para os seus filhos o que acontece com os homens e o que acontece com as mulheres. Para que a gente possa ter um pouco de consciência. Porque a menina, normalmente, quando entra no banheiro com a mãe e vê a mãe menstruada, para quem usa absorvente externo, que é uma coisa que eu não recomendo absorvente externo mais, isso é uma outra aula, mas absorvente externo nunca mais, a menina vai perguntar, mamãe, você se machucou? A Lulu com 7 anos me perguntou. Daí eu falei, não, a mamãe não se machucou. Mas a mamãe vai te explicar. Naquele momento eu expliquei o que era explicável naquele momento.
A Luísa hoje tem 11 anos, a explicação é outra. A gente não precisa antecipar as coisas, né, gurias? E o corpo deles vai sinalizando isso o tempo todo, gurias. Observem o corpinho deles. E principalmente aqui foi a minha virada de chave, para o Lucas, principalmente. O Lucas, com 10 anos, estava extremamente, não é foto do Lucas, tá? Mas o Lucas aqui estava extremamente obeso pós-pandemia. O Lucas estava com o rosto todo cheio de espinha. O Lucas estava incomodado. O Lucas estava com a baixa autoestima. Ali foi a primeira vez que a baixa autoestima bateu forte aqui em casa. E o Lucas estava sofrendo bullying, já ali depois que a pandemia começou a liberar, na escola, porque voltou muito obeso, e na escolinha de futebol. E eu, como mãe, trabalhando, feito uma enlouquecida, não percebi que meu filho estava entrando em depressão por causa do bullying. Até que um dia a escola me liga e diz: mãe, o Lucas não quer mais participar de algumas atividades por causa do bullying. Que bullying? O teu filho sofre bullying já faz 6 meses na escola. E eu, lindamente trabalhando e servindo a todas as mulheres, não percebi o corpo do meu filho dando todos os sinais que ele estava sofrendo bullying. E ali, gurias, bateu muito forte, porque nesse momento eu não olhava para a sexualidade com tanta responsabilidade como hoje, tá? As gurias que me acompanham há mais tempo sabem. E ali eu abracei o meu filho. Eu tranquei a minha agenda, readequei os meus horários, e eu fui atrás de um profissional da área da saúde para conduzir esse processo junto comigo. Não tem como ser Mulher Maravilha, tem que pedir ajuda. Eu pedi ajuda na psicóloga da escola, eu pedi ajuda para a pedagoga e eu pedi ajuda para um profissional de atividade física, que estamos completando 2 anos de atividade física, 3 vezes na semana com o Lucas. Aqui eu vi transformação. A atividade física, ela traz fortalecimento para o corpo. É importantíssimo que seu filho tenha um acompanhamento de atividade física guiada. Ah, ele já faz educação física na escola. Não, ele está fazendo educação física no coletivo, não é guiada. É diferente de ir para uma escolinha ou um personal, ou até mesmo você, se você não tem dinheiro, dedique um tempo, vá para o YouTube, procure uma aula para a idade do seu filho e faça junto com ele. Gurias, isso aqui foi o divisor de águas. E aí, eu tive a validação disso aqui na escola. Quando eu perguntei para várias crianças que não tinham comunicação em casa, que não tinham comunicação na escola, eu perguntei, mas aonde que vocês estão? Em que momento que vocês se sentem bem para falar de emoções, vocês se sentem felizes? Quando eu jogo futebol na escolinha, quando eu estou no vôlei, quando eu estou no balé, quando eu tô... As crianças que fazem atividade física são crianças que estão canalizando as suas emoções e têm uma grande probabilidade de se saírem melhor que as outras. Primeira coisa que eu entendi com os meus filhos e com o que eu vi na escola. As crianças que não estão com comunicação com os pais, não se sentem confortáveis na escola porque têm vergonha da sua aparência e não realizam atividade física, a grande maioria, gurias, e aí eu fui para confirmar com a diretora e com outras diretoras de escola para entender um pouquinho desse cenário, psicólogas. A grande maioria dessas crianças estão tomando remédio para ansiedade e depressão. Muitas me mostraram na escola, tiraram da bolsa. Prof, se eu não tomar esse remédio aqui, eu não venho para a escola. Muitas, muitas. E eu fui confirmar com a psicóloga e pedagoga da escola, a partir do 2º ano, a gente já tem crianças tomando antidepressivos. Isso é muito sério, gurias. E é muito sério porque vocês estão convivendo com outras mães. E eu estou trazendo a responsabilidade, inclusive, de todas vocês, que me disseram sim para esse momento, de levar esse tema para as rodas de conversa. Porque tem muitas mães que estão alienadas nesse sentido e não estão olhando para... Ah, é assim mesmo, a adolescência é assim mesmo. Não é. Porque aqui, diferente da nossa, a gente tem ainda a tecnologia, que agrava bastante o nível de comparação, o nível de aceitação e um nível muito alto e muito preocupante de pedófilos e pornografia, onde a gente está perdendo os nossos filhos para essa estatística. Crianças que passam muito tempo no celular, muito mais felizes ali do que com o pai e com a mãe.
E aqui na puberdade, na pré-adolescência, a gente vê índices bem assustadores. Então, por exemplo, o corpo dos meninos e das meninas dão sinais, inclusive, com espinhas, as mamas das meninas crescem, os pelos. Como que a gente faz a higiene dos pelos das meninas? Quem tem filha mulher? Tá orientando como faz a higienização? Como faz a depilação? O que pode, o que não pode usar? O que isso impacta na questão da autoestima dessa menina? Isso é importante, tá, gurias? A gente tem que trazer esse tema de uma forma bem importante. Aqui, onde mora a maior preocupação, a mudança de humor. E é aqui que a grande maioria das mães está parando, tá? Eles ficam mais dramáticos, mais egocêntricos, e vem aquela questão do julgamento dos amigos, né? A comparação, mais gordinho, mais altinho, é loiro, é moreninho, é mais inteligente, tem o celular tal, tem a roupa tal. E uma das coisas que eu aprendi na especialização que eu estou fazendo uma especialização só para atender adolescentes, tá? Aqui a gente consegue identificar muita vulnerabilidade nos adolescentes. Todos os adolescentes que têm comportamento de comparação são adolescentes que estão vulneráveis a vícios. E a gente está falando de vícios. O celular é um vício, a droga é um vício, a exposição à internet, fotos, né, é um vício, e a questão das drogas, enfim, certo? Então, quando a gente começa a olhar uma mudança muito drástica de humor, e eu não entro para atuar em nenhum momento, porque aqui, gurias, ó, quando a mãe identifica uma mudança de comportamento, automaticamente ligou o alerta. O que eu faço? Invado o quarto? Proíbo o celular? O videogame? Não. Você vai ter que observar o comportamento do jeito que está vestindo, que está comendo, a função do banho, da higiene, da autoestima, e você vai ter que observar para usar uma outra coisa que funciona muito bem, que não é a fala, tá? Que as mães, às vezes, a gente tem essa mania de só falar. As crianças, nessa mudança de hormônios, elas não ficam tão auditivas, tá? Não adianta vocês ficarem gritando, falando, não vai, certo? A gente é mais observadora, visual, e a gente começa a entender aonde existe uma possibilidade, uma oportunidade de conexão. E aqui, gurias, foi a grande virada de chave para mim, tá? E de quem eu atendo hoje, a gente já consegue colher bons resultados. As referências das crianças hoje, as crianças a gente não educa pela palavra, tá? A gente educa pelo exemplo. As crianças, elas buscam referências das relações dentro de casa. Então, elas vão buscar relações na mãe, no pai, ou nos responsáveis, avós, tios, padrinhos. São as primeiras referências de relacionamento, emoções e comportamento. Então, essas crianças, elas repetem comportamentos da mãe, do pai ou de alguém que esteja próximo. Então, se a gente tem comportamentos onde a gente briga muito no trânsito, onde a gente fala muito mal das vizinhas, ou a gente onde tem o hábito, né, de não cuidar do corpo, de comer muita bobagem, de não cuidar das nossas relações, e aqui entra um ponto bem importante, relação marido e mulher, quem é casada, entra antes de filho. Hierarquicamente, as mães fazem o quê? Elas colocam o filho em primeiro lugar e abandonam o marido. Aqui é o primeiro exemplo para o filho, o que fazer. Então, a gente não faz isso, a gente preserva a relação marido e mulher, a gente preserva a relação mãe e filha, eu com a minha mãe, eu com o meu pai, eu com as minhas vizinhas, e tudo que acontece em volta para eles vira exemplo. Eu erro muitas vezes, mas toda vez que o Lucas e a Luísa vão fazer alguma coisa, eles têm o exemplo melhor do que a palavra. Então, não adianta eu falar. E vou dar um exemplo bem para vocês, bem claro. Toda vez que eu começo a querer dar alguma palestrazinha para eles, lá vem ela como coach. E aí eu paro. Lá vem ela como coach. Eu falei, não é a coach aqui é a mãe mesmo. O que começou a funcionar? A gente também, eu comecei a observar o quê? O que atrai o Lucas e a Lu? No meu caso, tá, gurias? Acho que é importante cada uma fazer a sua avaliação. Por isso o trabalho de detetive, de observar. Mas o detetive é amigo, tá?
Olha lá, quando eu encontro as amigas, tocou no ombro. Olha lá. Observa seus filhos se relacionando. Porque ele está sendo caverninha, talvez só com você. Lá fora ele não está sendo caverninha. Ou nas redes sociais ele não está sendo caverninha. Ali, quando a gente começa a olhar para quem que está influenciando meu filho, que música que influencia meu filho, que amigo, que cor, que programa, que não sei o quê. Aí, meus amores, a gente entra no mundo deles. E não para fiscalizar ou para proibir. Aqui é a parte mais difícil, tá? Aqui eu tive que entrar, não sei se vocês já viram aquele filme De Volta aos 15, teve agora a segunda série, a segunda... Quem não viu, recomendo para mães, tá? Quem me convidou para ver foi o Lucas, inclusive. De Volta aos 15, é uma mulher de 30 anos que volta aos seus 15 anos na máquina do tempo e ela passa a viver as emoções da adolescência. Gurias, é maravilhoso para nós. Quem tem filhos, volte à idade dos seus filhos. Saiba o que é prazeroso para eles. Saiba o que é divertido. O que atrai, que música, que programa. Pare de criticar tanto. Né? Eu nunca esqueço quando estava aquela sensação no YouTube desses um dos netos aí, que eu não sei qual deles que era o mais bambambam dos netos lá, que ninguém, estava todo mundo proibam seus filhos, proíbam seus filhos, proíbam seus filhos. O Bruno falou assim, vamos proibir o Lucas e a Luísa de ver. Eu falei, não, vamos botar na tela maior aqui de casa. Quero ver o que tem de atração desse tal de neto. Não lembro o nome dele, que é bem famoso até agora, um youtuber. O Lucas e a Luísa regalaram os olhos assim. Não. Falei, vamos, eu quero me divertir também, vamos. E de verdade, Lucas e Felipe Neto, é um desses aí. Isso mesmo. Gurias, era uma coisa tão ridículo que ele falava, só que aí entra o papel da gente sair do papel de julgadora. Eu falei, meu Deus, o que eles estão achando graça nesse negócio? Ai. Aí eu comecei a lembrar dos meus programas, né? Do Chaves, que era uma idiotice, do outro. Ah, mas no nosso tempo, Cris, não tinha nada tão voltado para a sexualidade. Será? Volta lá no programa que você via. Volta lá no desenho do Pica-Pau. Volta, faça o exercício as mulheres de 40 a mais. Volta lá na Chiquinha. Vamos ver se não tinha nada malicioso lá naquela brincadeira também. Volta lá na dança do El Chan. Então, antes da gente julgar, a gente precisa entender e trazer. E quando a gente começa a compartilhar junto com eles, ai, mãe, nem quero mais, já perdeu a graça. Porque não é novo, porque não é proibido. Então, uma das coisas que me ajudou muito, gurias, é fazer parte do mundo dos meus filhos. Então, tanto que está na minha agenda, as meninas que me acompanham aqui sabem, eu tenho todos os dias na minha agenda. Eu tenho a agenda um pouco mais flexível, porque trabalho home office. Todos os dias, não é uma vez na semana, é todos os dias. Assim como eu escovo os dentes, eu tenho todos os dias na minha agenda fechada 1 hora de tempo de qualidade para o Lucas e para a Luísa. Tempo de qualidade é tempo de qualidade, não é tempo dividido e tempo compartilhado. O tempo de qualidade meu e do Lucas, da Lulu, é meu, do Lucas e da Lulu. O Bruno não entra nessa jogada. Porque tem isso também, tá? Às vezes a gente quer compartilhar o tempo de qualidade com o pai ou com a avó, e aí a gente meio que se livra. Aqui não. O Bruno tem o tempo de qualidade com eles e vai se virar, porque o Bruno viaja de segunda a sexta, então no final de semana ele tem que achar 1 hora no final de semana para fazer alguma coisa só eles três. E eu tenho meu compromisso todo dia. É um pouquinho mais pesado para mim? Hoje não mais. Eu tive que ajustar a agenda, óbvio. Gurias, e para eles é divisor de águas, porque eles escolhem o que a gente vai fazer. Eles montam a programação. Mãe, hoje tu vai sofrer com a nossa programação. Eu fico assim, ó. Tá, manda que a mãe... E aí, gurias, quando eu vejo não tem nada demais, porque a gente começa a criar uma relação de respeito e de limites. Porque eu posso ser a mãe, mas eu não sou amiga da escola, certo? Então, isso é um combinado que a gente tem aqui. Eu sou a mãe, eu não sou amiga da escola. Então, a mãe não vai deixar tudo. Mas a mãe quer saber do que é importante para eles, certo? Então, aqui é entender quem são as referências. Vou voltar um pouquinho rapidinho aqui. Quem é a referência do seu filho hoje em termos de comportamento? Vocês sabem? Vocês já observaram quem que eles estão... O que ele está repetindo o comportamento de alguém? Ele está repetindo o comportamento de alguém. E tenha certeza que é alguém da família.
A gente normalmente joga para alguém da rua. Não, é alguém da família. E quem são as influências externas? Vocês têm noção? Você sabe exatamente quem influencia o seu filho? É importante vocês olharem com carinho para isso, tá, gurias? Porque aqui salva a vida um montão. E aqui é o tesouro dessa aula, tá? Aqui é o tesouro dessa aula. Tudo mudou, já que seja bem-vinda. Tudo, mas é tudo. Mas não é um pouco, é tudo mudou aqui em casa nos últimos 8 meses. Porque alguém me indicou, acho que foi uma psicóloga que me atende, linguagens do amor para adolescentes. Gurias. Isso aqui tem para casal também, tá? Que é a mesma coisa, mas o de adolescente é bem específico para filho. Virou nosso livro de cabeceira. Para mim, para o Bruno, para o Lucas, para a Luísa, a mãe quando vem aqui, o meu pai. Todo mundo que entrar aqui em casa vai ter que ler uma página, pelo menos. Gurias, isso aqui salva vida, salva relações. Para quem trabalha com clientes, salva as vendas, gurias. Linguagem do amor é o que há de mais sagrado. Isso aqui foi escrito há muito tempo. E a gente entender que as pessoas se comunicam de formas diferentes, bingo, virou ouro aqui dentro de casa. Então, por exemplo, isso aqui eu apliquei lá na escola nos 15 minutos que eu falei para vocês, tá? E aí eu perguntava assim, vamos lá, me levanta a mão quem aqui gosta do tempo de qualidade, daí um lá da quinta série. Fale mais sobre isso, prof, porque eu não sei o que é tempo de qualidade. E tempo de qualidade é quando a mãe, ou quando o pai, o responsável, dedica ali 20, 30 minutos, 1 hora só para você. Onde vocês vão fazer o que você quiser, assim, uma brincadeira. Isso. Ai, meu Deus, eu acho que eu amo isso. Eu nunca tive isso. Olha. Outro, prestação de serviço. Eu falei, quem que gosta quando chega da escola e tem a mesa do almoço pronta? Mas é aquela mesa, gurias, aquela mesa onde o prato combina com o copo, que combina com aquilo, que tem um bilhetinho. Ai, prof, eu amo, ai, eu sou a criança mais feliz. Eu falei, ó, quem que gosta de... Ai, aí uns, ai, eu odeio. Ai, eu não gosto. A minha mãe fica me apertando, eu odeio. Quem que gosta de presente físico? Olha que engraçado. Poucos levantaram a mão. Pouquíssimos levantaram a mão e disseram assim, ó, eu trocaria todos os presentes embrulhados que a minha mãe me deu por um tempo de qualidade, porque ele entendeu o que era tempo de qualidade. Então, trazer essas palavras para dentro das nossas relações faz com que os filhos comecem, opa, eu gosto disso aí, não sei o que é, mas eu gostei. E palavras de afirmação, gurias. Por exemplo, eu, Crisago, amo que me elogiem. Amo que me digam, arrasou, hein? Meu Deus, o que é esse cabelo? Olha, adorei essa aula de hoje. Amo. Por isso que eu cuido das cores aqui, porque eu tô esperando que vocês me digam depois disso. Gurias, não é o Bruno, quando começou a namorar comigo, há 20 anos atrás, ele me deu, no primeiro aniversário de namoro, 7 presentes, um cada dia da... Até hoje ele fala isso. Cada dia da semana que antecedeu meu aniversário. Eu não lembro de nenhum presente, nenhum desses 7. Ele fica furioso. Eu falei, claro, porque a linguagem do amor, para mim, é palavras de afirmação, tempo de qualidade. Hoje eu sei, né? Ele falou, eu gastei tanto. Eu falei, pois então. Se eu tivesse preparado um jantar em algum lugar diferente, eu ia gostar mais. Mas o que eu quero dizer com vocês? Lá no livro ensina direitinho sobre isso, né? Mas se você pegar essa palavra e começar a escrever na geladeira, tempo de qualidade, eu gosto disso, gostei. Então, eu coloquei na minha agenda, mãe, né? Tempo de qualidade, Lucas e Luísa. Eles adoram, eles ficam esperando. Mãe, hoje nosso tempo de qualidade vai ser do quê? Não sei, vamos comer uma pipoca, vamos fazer um exercício. Normalmente eles querem ver um filminho, alguma coisa, né? Ou um jogo, eles adoram jogar stop. Não sei o que é aí de vocês, mas tragam essa possibilidade para dentro de casa, para que as crianças e os adultos possam dizer, sabia que eu não gosto que tu me aperte? Eu detesto que tu fique me abraçando e me beijando assim, ó. Gente, entre marido e mulher a gente precisa dizer isso, né? Que às vezes o cara vem, o homem, não é isso que eu gosto. E por que a gente não fala? Porque a gente não sabe. Então, aqui, principalmente quando tem mudança corporal, isso aqui, normalmente quando tem mudança corporal,
As crianças não gostam. Quem está no processo de mudança corporal entre 7, 9 e 10, eles não gostam que toquem por causa dos hormônios. Eles ficam repelidos, eles ficam incomodados. Então, não toquem, se eles não permitirem. Então, eu ensinei lá na escola, e vou ensinar vocês aqui. Eu sempre disse assim, eu falei lá, ó, quando vocês quiserem abraçar o amigo aqui, posso te dar um abraço? Posso te dar um abraço? A pessoa vai dizer, pode. Não, não, obrigada, hoje eu tô ruim, tô com dor. E gurias, quando a gente fala isso pro filho da gente, meu filho, mãe pode te dar um abraço? Gurias, eles repetem, mãe, posso te dar um abraço? Ai, pode. Entende? Porque às vezes a gente tá tão chorosa que a gente quer um abraço, né? Às vezes a gente não quer, porque a gente tá bem irritado. A gente começa a criar respeito dentro das nossas relações, sem precisar ficar, ó, né? A famosa general como eu era. E aqui, por último, mas não menos importante, não vai ter prova, mas é só para vocês saberem. Existem hormônios que a gente chama hormônios da felicidade ou hormônios do prazer, né? Eu gosto de falar hormônios do prazer, mas tem gente que tem dificuldade da palavra prazer, escutar. Então, felicidade. Vocês conseguem falar sobre hormônios da felicidade com os filhos de vocês? Vocês já falaram sobre hormônios da felicidade? Alguém já falou? Me digam que já falaram. Gurias, quando a gente dá consciência para os filhos sobre hormônios da felicidade, a gente potencializa isso. Fala assim, filho, olha só, aprendi um negócio aqui que quero te dizer. Sabe o que é ocitocina? Ai, lá vem ela. Quando você tem ações de relaxamento, ouvir uma música, praticar yoga. Aqui a gente tem uma professora de meditação maravilhosa, Andressa, que foi que me ensinou a respirar. Quando a gente, né, medita, induz a liberação, sabe o que acontece? Quando a gente produz ocitocina, isso eu estou falando para vocês como eu ensinei na escola, tá? Sabe quando a gente está ansiosa, que o coração está assim, ó, as crianças ficam ansiosas, não ficam? A gente fica ansiosa. Observe o corpo, eu digo para o Lucas e para a Luísa, quando está ansioso, observe essa parte aqui do peito, ó. Isso aqui dá um sinal para o cérebro e que diz assim, ó, estamos em alerta, estamos em alerta, estamos em alerta. O corpo todo entra em alerta, porque ele entende que ele está sendo atacado, porque tem medo, tem ansiedade, certo? Automaticamente os músculos se enrijecem, porque eu estou em alerta, né, teoricamente. Gurias, se eu não ensinar o meu filho a entrar no estado de relaxamento, gurias, essa criança, ela entra em pânico a todo instante. Ela entra em irritação. Eu preciso ensinar. Sabia que você entrando em relaxamento, você consegue concentrar para a prova, você faz aquele gol. O Lucas, ele é muito ansioso, ele é muito crítico, ele é virginiano. Eu falei, ó, não vai fazer a cesta do basquete que tu quer. Olha como é que tá o teu corpo. Olha no espelho. Enchi de espelho aqui, tá? Olha como tá teu corpo. Tá todo nervoso, tá enrijecido, tu não vai acertar. Ah, então tenta. Tenta. Agora respira fundo 3 vezes, se você não consegue. Ai, mãe, tu parece a mãe de Iná, que sabe tudo. Não, querida, a mãe não sabe tudo, a mãe tá aprendendo e a mãe tá querendo te ensinar. A mesma coisa quando a gente fala de serotonina, né? Quando você se sente valorizado, importante dar risada com os amigos. Quando você vê ele lá rindo, vendo um filme, ou abraçando os amigos e que não tá com você, ou até mesmo quando prato preferido. Sabe o que tu tá aí produzindo no teu corpinho aí maravilhoso? Olha só que lindo esse sorriso da mãe, essas covinhas. Serotonina. Sabe o que é serotonina? Filho, serotonina é a vida. No início eles acham que a gente é tudo louca, tá? Mãe, hoje tu tá meio serotoninada, diz o Lucas, né? Tô. Cadê? Eu tô aqui, ó. Quem me conhece que eu sou bem maluca. Gurias, mas a gente começa a falar uma linguagem diferente da linguagem mãe, no sentido de... Vocês entendem? Mas a gente precisa conhecer. Falar da dopamina, que, dopamina é aquilo que é liberada quando você atinge o objetivo. E a dopamina está muito ligada, infelizmente, na questão dos vícios, na que a gente produz ela. Por que a gente tem que ingerir algo para dar dopamina? Não, a gente pode produzir a dopamina e a gente tem que ensinar os nossos filhos. Por quê, gurias? Vocês acham que vocês vão estar sempre 24 horas com o filho de vocês? Quando eles estiverem ansiosos, quando estiverem tristes, depressivos ou muito eufóricos? Se vocês começarem a criar comandos onde eles têm consciência corporal, primeiro vocês, óbvio, né? Depois eles.
Vocês acham que no momento de ansiedade, desespero, num local que vocês não estão por perto, eles não vão lembrar de vocês? Aí a mãe falou que eu podia respirar fundo. Isso é tão importante, gurias, eu já estou finalizando aqui, que o dia que eu ensinei a Luísa sobre isso, e a Luísa presenciou uma crise de ansiedade dentro da sala de aula com uma amiguinha que toma medicação, a Luísa foi a única aluna que estava pertinho dela, que conseguiu dizer, amiga, eu não sei o que está acontecendo, mas respira fundo 3 vezes, que eu vou contigo até o banheiro. E aí a professora conseguiu acionar ajuda. Porque uma criança, quando entra numa crise de ansiedade e pânico, é desesperador, assim como um adulto, né? Mas o adulto, às vezes, tem consciência do que gerou, a criança não tem. E, normalmente, quem está em volta dessa criança são outras crianças, e um professor, coitado, tentando dar conta de tudo. Se nós não ensinarmos os nossos filhos a ter consciência corporal, o que os hormônios fazem no corpinho deles, a gente adoece os nossos filhos e adoece os nossos corpos. Então, gurias, o assunto ele é muito mais longo, ele é muito mais detalhado. Deixo como referência aqui esse livro maravilhoso, e tem outra versão, até deixar mais atualizada aqui. E deixo para quem não souber como funciona o meu trabalho, de consultoria, de desenvolvimento do corpo. Por que que a gente trabalha com prazer na rotina? Porque quando a mulher ela tem consciência corporal daquilo que eu falei ali, é uma mulher que tem prazer, tá? E o prazer, eu sinto dizer para vocês, ele não está lá na cama. A cama é só, quando essa mulher está consciente, é só a cereja do bolo. Gurias, prazer é de viver, de trazer as coisas de uma forma, mesmo as dificuldades, de uma outra forma. É uma mulher e vamos lá, né? Está na Bíblia isso, independente da religião que você tenha. A mulher, ela pode ser sábia ou ela pode ser tola. Uma mulher que tem harmonia, que tem saúde, ela comanda uma casa de olhos fechados. E se as nossas famílias estão adoecidas, gurias, é porque nós estamos adoecidas. E mais, não é para doer, mas é para pensar. A nossa ligação com os nossos filhos, independente deles serem gerados por nós ou não, nós temos uma relação de cordão umbilical. O cordão umbilical, ele é sagrado, ele não é cortado só fisicamente, tá? Tanto que a mãe, quando está amamentando e a mãe vai trabalhar, o filho chora, o que acontece? O leite sai. Quem amamentou sabe. Às vezes a gente vazava leite onde estava. O filho chora, o leite vaza. Gurias, isso é uma ligação para toda a vida. Se a gente não consegue conectar com os nossos filhos, é porque a gente quebrou essa conexão. E porque a gente quebrou primeiro o interno. Porque a gente não está olhando com responsabilidade sobre o tema de sexualidade nas nossas vidas. Porque a gente desconectou. Porque a gente entendeu que tenho filho, tenho mais de 30 anos, 40, não posso falar de sexualidade. Não é verdade. Vocês precisam ter a consciência sexual do corpo de vocês para poder melhorar todas as relações. Certo? Desculpa passar o tempo, vou deixar aberto aqui para quem quiser ficar comigo para mais 5, 10 minutinhos para pergunta. Vou ler aqui rapidinho o que a Ju botou aqui. Eu espero que eu não tenha assustado tanto vocês. É um assunto que requer muita atenção de todas vocês. E é importante a gente trazer um tema, olha só. Nós tivemos 50 mães inscritas nesse workshop. Ele é um workshop gratuito, ele é um workshop curtinho. Nós temos 16 pessoas na sala. Ele é um tema que assusta mulheres. Mas eu não desisto, tá, gurias? Eu não tenho a pretensão de salvar o mundo. Não tenho. Mas eu tenho, sim, a consciência de salvar quem está perto. Quem estiver disposta a melhorar a sua consciência sexual, a sua consciência corporal e as suas relações, e principalmente com os filhos, eu, Crisago, estarei aqui disposta a ajudar. Agora, tem muitas mulheres que não querem, e a gente precisa respeitar esse momento, e eu realmente respeito, tá? Eu espero que tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me dar um feedback lá no WhatsApp, todas vocês têm o meu e-mail, WhatsApp, Instagram. Quiserem, eu tenho aqui as dúvidas de cada uma de vocês individualmente, cada uma que quiser depois tirar a dúvida comigo no WhatsApp, estou à disposição. E que vocês possam pensar um pouquinho mais, de quando olhar para o filho, antes da gente sair metralhando, observe o corpinho deles. Adri quer falar? Fica à vontade, Adri, se alguém, por gentileza, quiser.
abrir, levantar, pode falar, fica à vontade. Não tem problema. Eu espero de coração que tenha feito sentido para vocês. É um tema que me preocupa demais. Peço desculpa por ter me emocionado. É porque realmente, depois do dia 17 de maio, onde eu tive na escola, eu só tive numa escola. Me gerou uma preocupação muito grande, porque é o que eu vejo quando eu atendo mulheres, a falta da consciência da mulher nesse sentido. As mulheres hoje estudam sobre uma série de coisas, né? Muitas coisas as mulheres estão estudando, muitas mesmo, graças a Deus, mas nenhuma delas chega aqui para mim dizendo, amiga, estou estudando sobre sexualidade, estou amando, porque sexualidade é vida, tá, gurias? A gente melhora, inclusive, a vida das nossas mulheres, mãe, irmãs, vizinhas, e assim é onde nossos braços alcançarem. E não por uma questão de trabalho, mas por uma questão de saúde, tá? Principalmente por saúde mesmo. Certo? Agradeço de coração todas que puderam ficar até o final. Eu vou deixar essa aula gravada no YouTube, depois eu mando o link para vocês, caso vocês queiram rever, compartilhar com alguém. Estou à disposição, caso alguém tenha alguma pergunta por microfone, estou à disposição de vocês. Alguém? Não? Assusta um pouquinho, né? O tema, eu sei que assusta. Eu saio bem assustada da vez que eu falo com profissionais. Ju, quer falar? Fica à vontade, amor. Vou copiar aqui rapidinho. Eu estou aqui com a Isabela de 7, Virginiana também, o Heitor de 11. São duas crianças totalmente diferentes, são duas personalidades totalmente diferentes. O que você falou realmente acontece. Até os 6 anos o menino é muito agarrado na mãe, depois ele se vira, e aí ele não é agarrado com ninguém mais, nem com o pai, nem com a mãe, só nas coisinhas dele, e a gente está tentando entender. Ele já é agora ele é meu colega de treino, então é o nosso momento, é 1 horinha com ele todo dia, eu e ele na academia. Então, assim, eu percebi que como ele é mais tímido, né? Então eu percebi que quando eu me aproximo mais, quando eu toco, quando eu falo mais baixo com ele, quando eu não ergo o tom de voz, ele se abre mais facilmente. Então eu chego pertinho dele no ouvidinho e falo assim, conta pra mamãe, como que foi? Ai, mãe, nem te conto. Aí ele... Então, se naquela correria do dia a dia, às vezes a gente esquece de baixar o tom, às vezes a gente esquece de olhar no olho, se abaixar, né? Ficar mais baixo, ficar na altura deles, e sempre dizer, o que você precisar, pergunta para mim primeiro, tá? Você promete que você pergunta para mim primeiro? Então, a mamãe está aqui, o papai está aqui, o que você quiser saber, eu estou aqui. Então, quando você abre para eles perguntarem, eles vêm muito rapidamente, eles não vêm na hora. Mas, assim, no dia depois, 2 dias depois, eu falei assim, tem um tempinho para mim? Tem um tempinho para você. Então, assim, tá ficando bem fácil a convivência com o Heitor, até porque a gente está trabalhando também a baixa autoestima dele. Ele cresceu muito rápido, ele é o único que tem bigode na sala, ele é o único que está com 1,70 m na sala, ele é o único que tem espinhas na sala, ele começou a deixar o cabelo crescer para esconder o rosto. Então, a gente está trabalhando isso nele e devagarzinho a gente vai indo, mas sempre respeitando os limites dele. Mas é bem importantíssimo mesmo. E respeitando mesmo, assim, eu lembro quando o Lucas começou com as espinhas, eu, por cuidar da minha pele, eu fui atrás de produtos que eram para adolescentes. Então, hoje ele tem o kit dele, a Luísa tem o kit dela, a Luísa é um pouco mais reclusa. Agora a gente está na parte da higiene íntima, que isso é muito importante, gurias. As meninas, principalmente, às vezes aparece a calcinha suja ali na hora de lavar, então, a mãe quer te orientar como que passa o papel higiênico, como que não passa. De preferência para as meninas, a partir dos 6, 5 aninhos, já dá para dar um espelhinho, para que elas olhem. Por que tem que olhar? Para ver se não ficou papel higiênico, para ver se está tudo limpinho, para conhecer, para dizer que é só ela que pode tocar. A partir de uma certa idade, ninguém mais pode tocar, nem a mamãe. Tem que cuidar, gurias, eu tenho que respeitar o corpo, tá? Eu acho que as meninas, os meninos tudo pode, as meninas não. Tem que respeitar igual. Tá confortável da mãe limpar você? Tá tudo certo? Tá. Não está confortável com você, tá? E a gente também criar uma independência no sentido, a mamãe não vai estar sempre por perto. Então, você precisa aprender a se higienizar
e falar os nomes corretamente, trazer ela, mostrar, né? Aqui a gente não fala mais Pepeca, tá? Eu vou te ensinar o nome certinho, para que se alguém um dia te falar um nome diferente, você sabe que você escutou da mãe. Para as meninas é vulva, mas é uma palavra que você não precisa sair falando na almoço de família com a avó, tá? Você pode falar para a mãe. Para os meninos, um alerta muito importante, tá? Principalmente mães de meninos. Os meninos, eles começam a ter a consciência da ereção mais cedo, né? E essa ereção, ela não é só a vontade de fazer xixi. Então, a gente também precisa explanar sobre isso com os meninos. Sabe quando você está com vontade de fazer xixi, que fica ereto? Ai, mãe, não é só quando eu fico com vontade de fazer xixi. Isso é ereção, filho. Isso já é os hormônios fazendo efeito no teu... Ai, mãe, não quero falar sobre isso. Tá tudo bem. A mãe só quer te dizer o seguinte. Caso você perceba que existe uma ereção, você pode ir no banheiro. Gurias, essas coisas a gente tem que cuidar. Porque os meninos são incentivados a se mexer, a se masturbar em qualquer lugar. E ali a gente dá a vez para os pedófilos, que estão no nosso convívio, infelizmente, tá? Não fechem os olhos para isso, por favor. E mais, os meninos, quando têm celular e começam a se estimular na masturbação, ai, Cris, é muito difícil. É, eu sei. Uma das coisas que a gente tem que explicar é o seguinte, olha só, a mãe não vai controlar teu celular. A partir dos 10, 11 anos, a gente já tem que começar a trazer essa responsabilidade. Mas saiba que, ao consumir alguns vídeos que não são para sua idade, você sabia que você atrai pela própria internet, eles são bem sábios quando a gente fala de algoritmos, tá, gurias? Você sabia que você atrai adultos que chama-se pedófilo? Cris, eu já tenho que falar sobre isso, sim. Tem. Pedófilo, mãe, uma vez que eu falei para o Lucas, ele falou, eles vão entrar na minha casa, eles vão invadir? Não sei, filho, porque às vezes os pedófilos moram perto da gente. A mãe só quer que você tenha muito cuidado no que você vai olhar no celular, porque não é seguro, não é seguro mais. Cris, pode abrir o microfone, fica à vontade. Vê se você consegue abrir. Boa noite. Boa noite, querida. Sim. Então, Cris, sobre essa questão da privacidade no celular. Uhum. O meu filho de 11 anos, ele tem um celular desde, acho que uns 7 anos, por aí. Uhum. Então, ele já está bem familiarizado com o Google, ele tem o WhatsApp, né? Enfim, ele faz pesquisas de escola, mas eu sempre deixei claro, bem claro para ele, que o celular dele não é propriedade única e exclusiva dele, que eu preciso ter acesso livre ao celular dele, às conversas que ele tem com os colegas, com grupos de WhatsApp que ele tem com todo mundo, com o vizinho, escola, enfim. E assim, ele sabe que eu tenho, né, esse controle. Então, eu percebo que ele se sente assim, tipo, minha mãe tá me vigiando, então eu preciso andar na linha. Então, algumas conversas, né, do WhatsApp, eu até percebo que ele exclui históricos, né, e isso tem me preocupado um pouco. Eu me preocuparia no sentido assim, ó, o que eu vou não te sei dizer? até que ponto eu posso continuar tendo esse acesso livre ou eu devo respeitar essa privacidade. O que eu vou te dizer como mãe e como profissional? Todo controle gera curiosidade, gera o proibido. O adulto é assim, tá? Se me proibir, eu quero comer. Se me proibir de comer chocolate, eu vou lá e como escondido. Isso é do ser humano. A gente pode, sim, delegar limites e regras, tá? E isso é de cada uma, só que assim, ele já entendeu que ele pode apagar. E vou te dizer mais, Cris, eles podem olhar lá na escola, no celular dos amigos, e você nunca vai saber. Eu prefiro trazer um pouco de responsabilidade e consequências. Então, eu não controlo, tá? Hoje eu não controlo o celular do Lucas, nem da Luísa, mas eu gero responsabilidade e consequências. E em tudo, tá? Até na escola, no sentido de trabalhos. Eu, por exemplo, acho que temos uma mãe aqui da escola que me conhece. Eu não entro no grupo de mães para controlar tarefas há muito tempo. Isso é responsabilidade de cada um. Se não entregou trabalho, ele tem que saber que existe uma consequência.
E se a professora me chamar, eu vou dizer a responsabilidade de fazer isso da área do Lucas e da Luísa. Isso desde os 7, 8 anos, quando eu morei sozinha com eles em Uberlândia. Então, isso gerou muita responsabilidade nos dois, tá? Então, principalmente na questão de conversas. O Lucas, principalmente, que ele é mais aberto, assim, o Lucas me conta muita coisa, né? A Lulu não, a Luísa é mais reservada. Então, eu trago mais até para ela, ó, eu vou confiar, mas se por acaso você me desapontar no que você sabe, o que você não pode ver, porque tem classificação, não tem, gurias? Não tem classificação nos filmes, não tem classificação nos vídeos? Eles sabem. Eles, quando vão sentar comigo, vão, mãe, vamos escolher, o Lucas tem 14, a Luísa tem 11, dá pra gente ver um de 12? Tá, mas a gente sabe que no de 12 vai ter beijo na boca, tudo bem. Vai ter alguma insinuação de desejo, tudo bem, mas não vai ter nada de sexo explícito, certo? A partir dos 14 anos, a classificação ela já aparece. Alguém tirando a roupa, nada do sexo mesmo, mas isso, se você conseguir acompanhar as classificações dos filmes, das séries, hoje tranquilamente você consegue ensinar o seu filho. Tá vendo ali a classificação? Eu vou confiar em você. Agora, se você me desapontar, tenha certeza que as coisas não vão ser legais para nós dois aqui. E é trazer responsabilidade e consequência. E eu consegui trazer isso aí, Cris, é uma questão aqui, né? Jogando, inclusive, na escola. Cansou. Mãe tem que fazer trabalho em grupo e não sei o quê. Você se organizou? Você procurou seus amigos? Você tem um WhatsApp para isso? Você não fez? Amanhã você assuma com a professora a responsabilidade e não tem entregue. E aí o que acontece aqui, tá, Cris? Não sei aí, gurias, mas as mães ligam desesperadas. Pelo amor de Deus, não sei o quê. Eu falei, olha, né, não tomo conhecimento. Teve um último agora que eu fiquei em cima da Luísa, porque ela é bem desfocada em algumas coisas. Eu falei, se você não fizer, saiba que existe uma certa consequência lá no teu aniversário. Então, assim, responsabilidade. Consequências existem, tá? Mas é aquela coisa. É uma copia e cola para todas as casas? Não. Eu conheço os meus filhos. Eu hoje conheço os meus filhos, então eu sei exatamente o que acontece. Vou te dar um exemplo bem simples antes de abrir para a Shirley. A Luísa, minha filha, ela ama leitura. E foi de um tempo para cá. Puxou o Bruno, a mim não, porque eu não sou muito de ler. A Luísa está escrevendo, assim, coisas maravilhosas. Tanto que foi entregar uma redação na escola e a professora questionou para ela, na frente de todos os alunos, se o que ela tinha entregue era um plágio, uma cópia de Google. E eu falei, o que tu disse para ela, filha? E eu disse que não, mãe, porque eu leio muito. Eu falei, muito obrigada, porque é assim que eu ensinei você, de ter responsabilidade e não deixar as pessoas também, mesmo uma professora, duvidar da sua capacidade. Então, assim, eu sei que ela escreve, entende? Então, eu confio nela. Então, tem certas coisas que eu não confio e que eu vou dizer, aqui a mãe não tá tranquila, tu tá escondendo, eu chego no quarto, tu embrulha as roupas tudo sujo assim, aqui eu não tô confiante contigo, cara, aqui eu não tô legal. Aqui a gente precisa melhorar e muito. Então, é você, né? Agora, o controle, eu te diria que deveria avaliar, porque nada que é tão controlado é saudável, certo? Mas vale você dar uma pensada. Fala, Shirley. Cris, como é bom te ouvir falar nessa Ai, questão, meu amor, obrigada. principalmente essa questão da responsabilidade, porque eu penso da mesma forma e a minha atitude é exatamente assim. E quando eu encontro algumas mães e elas se posicionam, inclusive fazendo os trabalhos para os seus filhos, Não faço nada. e eu falo que eu não faço, muitas vezes eu me sinto julgada e me questiono do que eu estou fazendo de errado. Não. E grande maioria é, Cris. Então, a Manu tá com 14 anos, os colegas têm um pouco menos, ela é a mais velha da turma, eles devem ter o quê? 13, 13,5. E eu vejo isso, os pais fazendo os trabalhos para eles. Esse fim de semana, para mim, foi o ápice. Então, eles tinham que fazer uma maquete. O grupo dela fez a maquete, né, com molde de argila e tal. E na apresentação da Feira de Ciências, que agora tem um outro nome, mas para mim é Feira de... A mãe disse que depois que as crianças foram embora, né, porque eles se reuniram no grupo, fizeram um trabalho e tal, cada um foi para suas casas, eles se deram conta que estava muito feio e que eles iam passar vergonha. E fizeram isso.
refizeram a maquete. Refizeram a maquete. Então, assim, o que eu ia dizer? Ia brigar ali naquele momento, né? Já estava lá na feira, mas eu discordo. Porque, primeiro, eles questionaram a capacidade deles. Isso. Né? Eles tinham que ser avaliados pelo que eles fizeram. E, enfim, eu discordo e muitas vezes me questiono pelas caras que me fazem, sabe? Como assim tu não faz? Assim, ó, na verdade, o que eu vou te dizer como mãe, tá? Como profissional também. Cara, eu não olho da porta para fora, eu não olho para ninguém além dos meus filhos. Eu não tô nem aí se o outro já tem iPhone, meus filhos não têm, se já foi para Disney, os meus não foram, se tá no TikTok, os meus não estão, se não... E isso eu escuto muito, Cris, mas as meninas já estão, a minha filha não está. Para mim isso me basta. Só que ela convive com quem está. Vamos lá, na questão do TikTok, da exposição. Tudo bem. Mas, gurias, eu sei a filha que eu tenho e eu observo nos aniversários. Então, assim, ó, o dia que ela quiser fazer algo, ela vai fazer consciente, sabendo o que é certo e errado, porque aqui a gente conversa as coisas. Eu mesmo não posso ser hipócrita e dizer, Luísa, não dança essa música de se requebrar, se eu dançava até o tchan. E eu amo dançar o tchan. Só que eu digo para ela, filha, tem coisas que a gente precisa cuidar, olha só a blusinha, né, o short, e eu não estou dizendo nem por você, meu amor, eu trago um pouco de consciência, tá, gurias? Olha em volta, e não é os meninos, tá? Porque os meninos são os pateta nessa idade. Olha os homens mais velhos, filhas, eles não têm um olhar cuidadoso com as meninas, eles têm um olhar feio. E não é no sentido de assustar, tá, gurias? É no sentido de conscientizar. Infelizmente, eu, como tenho essa consciência maior do comportamento feminino e masculino, cara, é assustador o olhar dos homens mais velhos para as meninas de 10, 9, 12 anos. Eu fico extremamente incomodada, mas vou sair dando na cara de todo mundo? Não posso. Eu vou lá e oriento a menina. Entende? Então, essa orientação mais do que falar, é modelo. A menina, ela copia o modelo de alguém, né? O menino copia o modelo de algum homem que ele... Então, nesse sentido de trabalho, eu nem vou entrar no mérito aqui, Shirley, mas eu também não faço, não tomo consciência. E a Aninha até trouxe uma coisa aqui das notas, né, Ana? Acho que foi a Ana que falou também e a Ju. A Luana tira só nota boa, mas eu não vejo estudar mais que 15 minutos, sinal que ela é inteligente, amiga. Só que o que eu faço, gurias? Eu não fico cuidando nota nem nada, eu sei, eles trazem, a Luísa é uma que adora botar as provas em cima, enfim. Eu começo a perguntar assim, o que estão estudando mesmo lá? O que é? História? O que é da Grécia? Eu vou lá, da Grécia, tá, sei lá, vou no Google. E que é da guerra do quê? Não me lembro. Ai, mãe, quer saber? Claro, quero lembrar como é que era. Eles falam mais ou menos o que está dando, e eu vou lá no Google, bem escondidinho, eu falei, o que é mesmo? Pega uma parte da história. Eu falei, me conta que essa parte eu não lembro. Como é que faz esse cálculo mesmo? Gente, a gente precisa confiar nos nossos filhos. Tem muitas crianças que têm o raciocínio muito mais rápido que o adulto hoje. E no simples fato de assistir a aula, ele sai bem, realmente, é um gênio. O que a gente não pode é tirar responsabilidade, tá? E tudo isso facilita a comunicação. Para a gente não se estender muito, eu vou dar um último exemplo que eu fiz com a Luísa, há uns 2 anos atrás, porque aqui tem algumas regrinhas do jogo. Eu sou uma mãe que brinca, que diverte, mas eu tenho regras, tá? E as regras nunca foram ditas aqui em casa. Eu aprendi quando o Lucas e a Luísa tinham 13, 5 aninhos, com a Super Nani. Agora é outro nome, eu não sei o nome. É tudo no visual, né? É tudo desenhinho. Aqui continua o desenho, porque eles são geração touchscreen. Não adianta ficar falando. A gente bota desenho. Então, eu mando memes para eles no Instagram. A mãe é aquela que virou o esqueleto esperando o filho arrumar o quarto, sabe? 84 anos, eu mando. Eles já sabem. Deixo a vassoura e o balde do lado do quarto e mando aquele meme. Não queria comer não sei o quê, não queria ver o filme. Nosso tempo de qualidade nós vamos fazer o quê? Não fez, não tem, meu amor. Simples assim. Então, um dia a Luísa saiu para a escola, ela começou a estudar de manhã, bem pouco tempo, de manhã cedo, e a Lulu saiu para a escola e não arrumou a cama. Aqui é regra.
tem que levantar, escovar o dente, daquela coisa toda, arrumar o cabelo. Agora ela se maquia, tá linda, maravilhosa, tudo bem. Se vai se maquiar, tem que acordar 15 minutos antes, porque o pai não é chofer para esperar. E saiu sem arrumar a cama, gurias. Eu acordei e falei, não acredito que a Luísa me deixou a cama para arrumar. Eu vou arrumar. Mas fui lá e calculei, bem louca, tá? Quanto tempo eu levei para arrumar a cama dela e calculei pelo custo da meia hora. Quanto que minha cliente hoje paga para conversar comigo? 1 hora. E quando ela chegou, eu falei, Luísa, tu me deve R$5,50, porque eu arrumei a tua cama. Por quê? Porque a cliente paga X por hora e eu deixei de tantos minutos para arrumar a tua cama. Gurias, nunca mais ela deixou de arrumar a cama. E eu ganhei R$5,50. Eu recebo mesmo. E aí a gente começa a trazer um pouco de responsabilidade. Lucas e Luísa, o ano passado, ano retrasado, a gente fez uma conta digital, onde eles ganham todo mês do vô e da avó um valorzinho. Então, eles pagam a cantina, eles compram as bobeirinhas na rua, eles pagam a academia deles, o Lucas e a Luísa pagam a academia deles. E aí eles têm responsabilidade e dinheiro, né? Eu gosto de pegar o dinheiro na mão e dar na mão deles. Eles vão lá e fazem o cálculo. Bom, se eu vou gastar na cantina 35, tem que sobrar quanto para academia? E eu queria comprar um caderno novo, a gente vai lá e completa. Mas eles têm que começar, então desde o ano passado eles têm uma conta digital. Tudo isso, gurias, traz responsabilidade e a gente consegue conversar sobre outras coisas. Vocês entendem? Então, às vezes a gente quer falar sobre uma coisa com o filho, mas a gente não puxa por outra. Então, assim, tudo isso dá para a gente, né? E é um outro atendimento, mas eu quero dizer, tudo isso dá para a gente trazer, sim, de forma responsável para os filhos. E tem, sim, um passo a passo. É um copia e cola? Não é um copia e cola. Tem que cada um conhecer o seu filho. Mas que melhorou muito a vida aqui em casa? Muito. Eu saio a viajar, as coisas funcionam. O Bruno sai a viajar, as coisas funcionam. A minha mãe, quando fica com eles aqui de vez em quando, que a minha mãe mora longe, a minha mãe fica surpresa da responsabilidade que eles têm nos horários. E, assim, querem ficar até mais tarde? Eles acordam 6 horas da manhã. Mãe, eu posso ficar até às 11h30? Pode, amanhã tu vai acordar com sono. Tudo bem. Meu marido não concorda. Eu falei, quem que tem que ter responsabilidade? Eles, não você. Então, amanhã, 6 horas, eles estão de pé. Eu não fico mais, gurias. Dorme, por favor. Arruma teu quarto, por favor. Não sei. Gurias, isso desgasta a beleza da gente. As rugas voltam, os cabelos da gente caem e a gente engorda. Então, a gente não quer isso, né? A gente quer mulheres lindas, plenas, só que a gente começa a dar responsabilidade para os filhos na medida de cada idade, tá? É isso. Acho que eu passei bastante do tempo, peço perdão aqui, mas é um tema que tem, né, muitas coisas para trazer. Espero que tenha realmente feito sentido para vocês. E estou à disposição no offline, caso alguém queira conversar, entender como funciona o meu trabalho de consultoria. Para vocês, mulheres, para as mães de sexualidade, tudo voltado para a sexualidade, certo? Alguém mais? Podemos encerrar? Estou liberada? Podemos? A Ingrid quer falar alguma coisa? Acho que não, acho que só está aberto o microfone. Gurias, muito, muito obrigada de coração, viu? Estou à disposição no offline. Beijo para vocês. Beijo grande. Vou parar a gravação aqui também. Paradinha.